Eu pretendo falar um pouco, eu tenho muita coisa para falar, muita coisa que não está sendo postada em tempo. O que, que significa a velocidade da postagem de um dia para o outro? Quem justifique velocidade de um a inter des dois, né? Para se tornar em continuidade temporal a conveniência da racionalidade que se permita. A quem apontar paradoxo da impessoalidade como um paradigma da pessoalidade. Algumas coisas a dizer quando a gente olha por cima, o que, que se fizeram gênios, ou o que, que se fizeram físicos, e entre alguns que colocam virgens, não virgens, não aceitos, mas foram visionários e deve se alarmar com o que deixaram, que usam as conveniências, quando entre árvores genealógicas, a quem representam especular especificidades de onde foi a regionalidade das manifestações teóricas, dos estados culturais, das relações entre família, aquilo que justifica a quem apontar paradigma e paradoxo do fundo do cu, ou da perpetualidade auto-individual, quando auto agudo a quem crônico, não praticante, quando praticante ainda que algumas questões bem graves. A quem justifica o buraco fundo de quem não tem nada a perder, ganha tempo e volume de gente para pôr embaixo do tapete, dizendo que são destituídos, mas se tivesse oportunidade. O que eu falo da oportunidade do sentido que implica? Ninguém nasce, sobrevive um bebezinho jogado no meio dos outros, nem Deus colocou isso a propósito algum, e viram-se gênios, sai arrastando propriedades fundamentais a qualquer modo, viram comunicadores exemplares ou instintivos exemplares entre bichos, cuidou de bicho, a quem decifre gente, a quem decifre moral, não funciona. Acharam ruim isso aí, nós temos que voltar àquele momento. A quem autoexplosivo se torne auto-observável, sustentável com independência, quem justifique, né? Auto heterossexual ou homossexual, qualquer coisa que indecifre instintos e não instintos, né? O joguete de, ainda que sexuado, fingido sexuado, você faz isso, comendo carne você não faz isso, imagine se você comesse, né? Imagine se não fosse, aí compensa fazer o inferno de quem é, vendendo aquilo que destitui uma condição tal e finge entender que precisa de trabalho, e a quem justifica olhar com maus olhos e bons olhos. Algumas questões quando entre a fila do de homens se tornarem quando tocantes e entenderem os seus instintos, como fica a condição da mulher quando tocar, por que tocar, entre uma margem de se perceberem reativos entre o mais novo e o mais velho, subsistenciarem em trabalho incorrupto, não corrupto, quando impõe corrupção e a corrupção tolera dizer o lixo não é aqui, mas é ali. A morte está. O que vira? Mas tem que ter um propósito. O que é a eternidade? Olhando de fora, olhando de dentro, entre em contínuo naturalizado, infinitivo, paradoxo de altura como paradigmas de profundidades ou de rebaixamento que justifique entre o nascer e o direito ou obrigação de morrer, naturalizado, morte natural, não incomodando o outro consciente, a quem data a expectativa de vida, datação cronológica sustentável, biológica, metabólica, né, particularidades sentidas que justifique isso é um biotipo racial, inclusive totalmente diferente desse. Esse é branco, preto, reflete, chupa do outro, inspira, expira. Não, isso não é justificativa, também não virou solução, né? Misturar porque sim e porque não e porque sim, né? Aonde a coisa vira, o outro tem melhor, em proporcionalidade ou literalmente diferente, quando a quem apontam-se entre alguma fração atrital, induzida, contatada, saturada entre máxima de não observável, quando interobservável tocante, entre interstício aerado, espacial, celestial, né? O chão não passa, entre paredes é quem justifica deitar no chão e se emparedar e achar que existe uma interparede nas alturas, entre campos astrologíveis, quando astronomíveis entre instrumentalidade achada, deixada, roubada,
passando o tempo, se não levou também não era dele, é para alguém dar alguma continuidade ou fica-se tocante, vira obstáculo no meio do caminho, passar por cima, passar por baixo. Não tocar, melhor comer, comer de costume, mal comerem de costume, bem comem de costume, para não perder o costume, sem precisar, sem querer, que a soberba e a necessidade do limite metabólico que subsistencializa algumas questões entre causa e efeito, de direito e instinto, limite de instinto, entre uma reta, quando perpendicularizados, fingirão prensas, amplitudes, olho nu e entre condições que lhe dão larguras e estreitamentos, né? Lentes, né? E para baixo, daqui para cima, olhando para frente, não necessariamente olhando para baixo. Quem olha atrás, quando não olha para trás, quando a cabeça é comprar almoço para vender o cu da janta, né? É a bunda para ganhar volume, é dar volume para ganhar, dar volume para ganhar a bunda, para salvar a bunda, né? Ganhar volume para dar a bunda para ganhar volume, né? Ganhar volume para dar bunda. Questões blá blá blá, né? Questões quando isso vira coisificações, cientificizações, naturalizações, físicos etiquetados quando desnaturalizados e virar subsistencialidade perante o homem ou a mulher quando num datado momento um homem para uma mulher, ou a quem se encaixa, ou mal ou bem se perpetue, e dizer que num dado momento um apóstolo, ou o que fizeram ativo e passivo, não necessariamente, quando ainda a barriga, ou o paradoxo da barriga, que é o alto embarrigado, entre não é você, é de fora, mas é de mim. O que é de mim entre ativo e passivo de fora. Há quem justifique, né? Situações quando a revelação de Maria tiveram outra, a ressurreição e sorriram. Muito legal. O que vira especificidade multifrequencial, a quem justifique ponto de fissão, fusão, explosão, que justifique frequencialidade direta e indireta, que a quem justifique convite de pilar, causa e efeito, dizer que está para todo mundo, não necessariamente, quando dizer interstícios de fora são assimétricos, vazios, alguma coisa emulsifica luz, emulsifica matéria, emulsifica pilarização, sempre sobram-se abas, e a quem justifique não ter nada a perder, fica mais fácil observar para arrastar ou deslizar no meio, não necessariamente o que fingiram, deram direito aparentemente de o que é o paradoxo da aparência, a quem justifique a sustentabilidade pela autoaparência, de dizer que você pode mudar o polo, se entre dois precisa de uma pilarização de dois, quando é você lutar pelo bi não homossexual, o que justifica a integralidade, o que fizeram heterossexual. Entre filhos que se correm, independente de como nascem, né? Sustenta o que revela o poder do Espírito Santo entre agudo de pacote adicotomizável, né? Irredutível, como de fato o que se propagar. Em que tempo um virá em ter quando de dois, a quem justifique três as máximas de um único filho, que é um valor de um filho genial, de um filho extraordinário, de um filho naturalizado entre pilar, entre tantos fingidamente, ainda que possam estar organizados entre paredes e não necessariamente entre todas as paredes, a quem justifica compensar na cadeia aberta e fechada de algum, dizer que, né, como regimes abertos, deixa entrar, mas não deixa sair, mas não deixa entrar. Como reagem telecinesicamente, instintivamente, fizeram-se deslizar entre interstícios, né? A quem justifique dizer que alguns físicos ou questões que convidam fisicamente campos telecinésicos, a quem justifique transitar entre Jesus, Einstein, judeu não judeu, deficiente não deficiente, telecinésico não necessariamente, ou até que ponto também, geralmente também, entre materialidade multiastrologizada, ainda que aparentemente fica como se o meu caso fosse diferente, deficiência por protecionismo, blindagem é ter que entender uma purgatorização descabida, que está fracassada entre volume de maioria, caso pudessem teria, ou dizer que, né, quem justifique bons empregados se tivessem bons patrões. Deus é empregado ao patrão, que momento virou sagrado, profano, pagão, despagão, tal de usufruto e arbítrio, quem justifica o resto, né? Quando apontar o que é né, o poli de
multiplicação, em que momento vira afastamentos e relações com volumes de uns, né, desuns, né, num dado momento o que é o mono, ou poli, irredutível, cariantado, o que é uma condição instantânea de dizer abduzível, abduzido, e aqui seria o de menos e passa a ser, né? O que vem de fora para dentro, ainda que esteja aterrizado, entre relações internas, depositadas, ainda que tenha gente no fundo da terra, o que viram campos, propriedades depositadas, se está escondido tem que brotar. Aqui justifique entre as sementes trazerem transmutabilidade indireta, que é quem justifica estarem comendo, respirando no fundo, precisar de via indireta de quem está sobrevivente entre, né, estado aeróbio como anaeróbio, fora de a quem justifica a genética e as verdades físicas, largas como estreitas, de estarem entre campos dicotomizáveis como adicotomizáveis, o que vira a relação da cabeça com o resto do corpo. Alguma mecânica que, na maioria das vezes, que colocam como dicotomia corpo-mente. Né? Em algum momento não dá para aplicar o humano, precisa-se de enxergar, precisa-se de ouvir, cego e surdo é vantagem para quem? Auto-revelar, auto-desrevelar, melhor foder, deslocar, né? Qual é o estado retardado ou acelerado de uma mesma vida de intervidas, de apontados acelerados deficientes como deficientes retardados? Vantagem está atrás, ao lado, à frente, o que é um sentido, né? Alienado e não desalienado, quando condições materiais e humanizadas não estão fechando folha, nem tampouco exatificadoras. O que são exatificadoras quanto à sua necessidade, um direito de recortar uma casa, o que é andar numa rua participativa, mais um mundo de trânsito para ser não acidentável, o que vira dizer você é convite a ter extensão do quintal e não necessariamente, o que vira essa desbravação diária e causa e efeito de necessidades parasitárias que ainda fingidas de família. Você não sabe o que é mais grave, quando não se adaptam entre elas e quando o adaptam. Quando é questão de heranças aleatórias, entre larguras e estreitamentos, dizer que o coitadinho, o pobrezinho se dá melhor na feira do cu no final do dia, não necessariamente, desde que outros permitam transitar, dizer que não sai barato, que não tem oportunidade entre tudo, como aqueles que estão entre volumetrias miseráveis e corruptas e a quem justifique. Dizer que não ajuda ao que se pudesse, mas teria feito, e dizer o que se são donos sobre condições físicas, quando coisificações, aparentemente, né, o que é o status político unilateral de dizer que se chega a Deus de alguma maneira, quando você diz entre água, fogo, terra e ar, ou necessidades não explosíveis, energéticas, sem física, que é o abstratual parcial, o materializado parcial. Esse é o desbravador da água, esse é o desbravador do fogo, esse é o desbravador da terra, desbravador do ar, que convida de fato conquista. Se não fosse esse, que é apontado explorador, que seria daquele. Olhar por cima, em que momento propulsividade telecinésica, incompatível quando guerras, e tenta olhar por cima entre dizer que realmente não foi roubar. Num dado momento, convida-se ter os máximos de alturas, não necessariamente rebaixado, mas bem baixo, entre pelado, para que vestido entre estações, a pé, e condições de fato quando observáveis e tocantes que te convidam a seguir entre a cadeia ramificada de comer a carne. O que é comer a carne entre todas as situações vivas? Em que momento algumas datações, alguns afastamentos trazem maciça, um morto mais longe, está melhor em outro lugar, é menos mortiferante, menos sanguinário, menos instrumental lidar com aquilo, mais vivo, mais falante, é quem justifique causa e efeito de estados de animais apontados ou estimulados a serem homossexuais paliativos de depois que casarem se tornarem humanizados, mais etiquetados, nem de quatro quando bípede, dizer o ovo ou a galinha, ou esse joguete de justificativa, a quem justifica até entender Jesus, a quem justifica Maria, Deus, ateu, quem pergunta, quem responde. Entre uma casa vira necessidade, quando o morto e não morto, de arrastarem necessidades que tinham e não davam valor, ou eram naturalizados, como viver com isso o tempo todo, inclusive entre a transferência passiva de como acontecerem não doentes, não explorados, bem cuidados, bem fudidos, a serem em que momento é vantajoso sair
naturalizado, masturbado, desmasturbado, se tornar foda de fingidamente opostos como fingidamente semelhantes. As conveniências do virtual comum, a quem justifica o virtual tecnológico, entre a porcosidade das velocidades, a quem justifica causa e efeito de ângulos de sutras, de plenitude de rabo para cima, fingido não ser condições pessoais. Bom dia. Vou até 7h30, hoje volto meio-dia. Geralmente volto 3h30, às vezes dobro. Hoje eu volto meio-dia e vou até amanhã 7h30. Nossa, que horas? Eu tô Ficou ontem, hoje? 15h30 ontem. Anteontem, 19 horas, eu vou até 7h30. Daí eu também tive que fazer uma quebrada por causa dessa rotina. 4 horas a mais num dia, 4 horas a mais no outro. Só que 4 horas a mais hoje além das minhas 16 horas. Espero que o salário compense. Acho que aumentou um pouquinho. Aí 7h30 o café. Ah, não, agradece mais ser consistente. Ah, você quer ir lá? Você quer passar? Pode passar, pode entrar ali, que as meninas estão lá. Fala que ontem fala assim, a moça lá me liberou, vim aqui pegar água. Porque elas não te conhecem, né? Só você falar. Eu de 6 vezes também, deu 6 horas, vamos ficar atrasado, vai pra praia. Tá joia. Pode falar com elas que é porque você vai pegar água. Café é tudo de bom, né? Então, o que são algumas questões quando físicos, não necessariamente desbravadores de patentes, né? O que é energia, o paradoxo da energia, ocultismo? Uma mulher católica ontem que me disse, maravilhosa, 90 anos, totalmente lúcida aqui, que teve uma frustração enorme, se apegou ao catolicismo como nunca, se não fosse isso, as revelações do Espírito Santo, grupos tais. Ela tinha um marido que amava, viajava para tudo quanto é lugar, eles iam para a França passar. Poucos dias antes ele enlouqueceu com uma mulher macumbeira que começou a fazer, ela falou, a mulher envolvida com o ocultismo destruiu a minha vida e levou meu marido. Qual é a causa e efeito de dizer que o marido foi entre a cama dos dois e a relatividade dos dois, das conveniências, né? Dizer que vivia super bem, que conseguiu se reerguer. Que horas isso vira você somar questões, verbos gerandificados do meio do caminho, o erro do meio do caminho, e desejar o que se escuta de um, que isso vingue o outro, e não necessariamente quando você vai avaliando a condição da pessoa, dizer em que momento a profetização, igual ela falou, fica envolvida com várias coisas, que tem o poder de exorcização, o poder disso, da água viva, blá, 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 mas o ocultismo e a macumba que estava sendo feita na porta da minha casa, despachos, uma coisa toda, levou todo o nosso dinheiro. Então existe um inferno do capeta a quem justifique. Hoje esse café lá deve ser caprichado, vai ter muita coisa boa. Elas são danadas. Hoje o tempo tá bom pra caramba, né? Não, assim, eu já sou acostumada aqui, tem um momento. E hoje eu ainda atendo em 2 horários geral, e seriam 3 na academia, porque eu sou personal trainer da academia. E eu tinha um dia que eu estava atendendo até 4 vezes, mas aí às vezes eu entrava mais tarde, um pouco da folga, mas geralmente 3h30 mesmo é a minha carga horária. Mas hoje eu atendo 2 horários, eu vou para casa, almoço, tomo banho e tudo, eu vim, mas porque foi como um acordo com ele, entendeu? Me ofereceu para vir, porque a questão do hotel tá tudo cheio também. Mas aí eu já tenho uma rotina tal, minhas coisas aqui, que horas eu posso, eu vejo o pessoal que entra ou não entra e que eu posso descansar um pouquinho, só que assim, é aquela coisa de você estar atenta a todos os barulhos e ter que levantar a qualquer momento para poder, né? Só não sendo casado e não tendo filho que dá conta. Coincidiu de eu não ser casada e não ter filho, porque senão fora isso seria, você não sabe como que, tipo assim, né, eu consigo administrar, acho que administraria também tentando ter não, entre família eu já tentei entre relacionamento, mas mesmo assim, pesa e é uma cobrança meio covarde que aconteceu pra cima de mim. A minha independência não foi muito usada a meu favor, mesmo tentando fazer de tudo para estar em relacionamento bom. Ah, não é possível tentar Foi explorar. Chantagem, assim, eu vivi relacionamentos bons no momento ainda que eu não tinha tamanha rotina de trabalho, justificando coisas tais que eu percebi o quanto que eu consegui a independência máxima que uma mulher pode conseguir, mas eu conheci
depois de um dado momento, uma queda muito grande com relação aos golpes de jogar na cara as conveniências, entendeu? Que aí eu não tolero e, infelizmente, passei por um momento, literalmente, de ficar O sozinha. pessoal fala, não entrar em assunto de política, né, porque 7 horas mais ninguém merece. Mas o pessoal fala que o feminismo também atrapalhou muitos homens. Nesse que, foi bom pra gente mulher, né? Garantir nossa independência, mas deixou eles muito mal acostumados. Muito. Que aí, tipo, quando a gente tem uma liberdadezinha, ainda assim eles ainda se beneficiam, eles ainda. Sim. A questão da aproveita, né? a mulher ser mulher ainda que tem que pensar mal, que mesmo que não tenha filho ou nem fecunde, você tem que pensar com a responsabilidade do que é o efeito da coisa. E homens, inclusive até homens estéreis, eu escuto muita gente, até homens estéreis conseguem, homem estéreo consegue se dar muito bem nas costas da conveniência. Em que tempo é jogar nas costas de uma mulher, dizer que faz e que não faz é quem é lucro, para dizer tendo filho ou não tendo filho, sobre nova vida, quando prometem casar, ter filhos, ou dizer isso e aquilo, jogo de situações, tendo filho ou não tendo filhos. Eu vejo hoje assim, muitas mulheres que conseguiram muita independência de muita coisa, mas ainda, e eu assim, né, antes o homem tinha muito essa coisa, já que o fardo é do homem, trabalha fora mais do que a mulher, como se serviço de casa não fosse uma coisa, né? Mas ainda muitos são fingidamente bonzinhos e são absurdamente traidores, que você trabalhar nos universos do corpo virou uma coisa assim, você escuta muito o que as pessoas querem com o propósito do corpo. E você ganha uma liberdade máxima, só que você, enquanto profissional dentro da área, você descobre, assim, como que as pessoas são tão capazes de mentir, que você ir voltar para casa com a liberdade do que você vê. Depois que você tem alguma independência e vê, se você tiver que carregar uma pessoa para pensar e viver tudo para ela nas suas costas, vira um fardo. A algum momento pode até virar algum prazer. Se a pessoa não tiver muita responsabilidade junto com você sobre o que você faz, você acaba virando escravo de uma pessoa, de ter que pensar, se você estuda, se você pensa as relações humanas, e quando vira essas coisas hoje de poder mudar o corpo, o que se torna mais belo, o que se torna bom para quem, é um inferno de situações. Olhar o que é um bom relacionamento nos universos de hoje, tudo, né? que é. Inclusive hoje o que virou guerra de heterossexuais como homossexuais, são problemas para tudo quanto é lado, porque ainda existe uma guerra gigantesca, um racismo entre a quem é um ativo e passivo, a quem é o mais macho independente, e quem é a mulher também independente ou que faça a figura. Mas aí eu não concordo muito. Aí eu discordo, eu acredito nesses ideais feministas, acho Não, legal. sim. Só que aí eu também se a gente também quiser, tipo, a gente mulher ser também um macho alfa, a gente também muitas das vezes não tira meio que tipo essa masculinidade do cara, sabe? De tipo assim, de exemplo. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok, aí era um casal que tava conversando, né? Aí a mulher tava numa viagem, aí ela abriu a porta do carro, foi tirando a mala, porque mulher é prática, né? Foi tirando a mala, sei lá o quê, e o cara parou e só olhou, ele contando a história, né? Eu falei assim, pra que eu vim, então? Tipo assim, eu acho que é numas atitudes dessas pequenininhas que a gente também tira a masculinidade da pessoa. Porque não dá pra ter dois machos altos, por exemplo. Não dá pra ter duas mulheres na casa. Se o cara também começar a fazer tudo, tipo, não falo de afazeres domésticos, porque os afazeres domésticos tipo, pode ser dividido. Mas se ele começar a pegar o lado da mulher também, pesa, porque ocupa o mesmo espaço. Que aí eu acho que dá essa questão de briga, sabe? Sim, mas eles entram, se você for olhar em termos de independência máxima do que virou estimular a ciência, estimular capacidades máximas, até de esforço, quando você colocar, igual por exemplo, você trabalhar com hipertrofia, você vê ao longo do tempo o que alguma praticidade tira, destitui da mulher algumas condições, ou ainda que eu já fui toda bronzeada, de mega head, não sei o que, toda sarada, entre ficar, conhecer os limites de você ficar muito seca com músculos que aparecem em homens, ou até que momento você ficar gorda, entre o gordo e até que ponto magreza não necessariamente é miséria, e também impõe o que a gente interpreta da beleza, da máxima da beleza da mulher, da máxima da beleza do homem. Isso vira assim, até que ponto realmente se tornar dois tem semelhança e tem diferença, qual é o propósito direto da independência de cada um de se sustentar. Por exemplo, se todo mundo tivesse que pagar um aluguel,
ou ter uma casa própria, sustentar tudo sozinho antes de se casarem, o que vira conveniência de transferência para dizer que realmente um precisa do outro e não necessariamente de condições individuais, porque chega em algum momento que essas condições individuais convidam até que ponto a versatilidade te faz mesmo de enxergar o outro pelas diferenças que completam o sexo, a herança genética, se realmente homem é para homem, mulher para mulher, porque a relação de perpetuar ainda é assim, né? Porque na maioria das vezes ou homens adotam criança e quando as mulheres... Por isso que eu acho que a gente não pode... Eu já é muita coisa, né? Uma vertente só. Eu também já olhei sobre os dois lados e meio que ficou muito diferente para mim. Igual, por exemplo, quando eu passei a trabalhar fora, entender o esforço de carga, o esforço masculino trabalhando tudo sozinho, eu pensava assim, mulheres são muito injustas com alguns homens quando falam, esforço é para homem, músculo é para homem. Até ouvi guerras de muitos homens que se declaram, largaram mulheres, se declaram homossexuais, não necessariamente todos, mas inclusive homens também, de muitas vezes falarem que a mulher não é obrigada, se eles têm como pagar e acatar, tem até várias mulheres, até quando são poligâmicos, entendeu? A conveniência deles serem poligâmicos e dizer que não acatam a poligamia, que se a mulher fizer, até os lugares onde tem o véu, onde isso aqui, da mulher mal mostrar a cara e morrer, o que ter que ser morta e ser acatada por vários, o que significa onde eles se aproximam, para dizer, porque você tem um monte de funções entre estar nua e vestida, que você tem que repetir aquela merda todo dia. Se você não tem uma liberdade, o outro tem uma liberdade de ser poligâmico, porque qual a diferença disso para a prostituição? Ainda ele não acatar uma repetição, que todo dia venha a ser, qual é a necessidade da mulher de você estar junto ali todo dia, vocês dois, e construir sim, muitas coisas assim, eu ouvi muitos homens falarem, não sei para que você se preocupa com infidelidade, homens casados atrás de muitas mulheres, tipo, né, que dizer que tendo dinheiro ou dando a oportunidade, porque muitos querem pagar mulheres que partindo do pressuposto, se elas acatarem a mercadorização da independência, ter dinheiro para sustentar todas, elas automaticamente têm que aceitar e nada falta. O que justifica você achar legal você ter um marido que tem várias mulheres e você não ter, e você conversar entre elas, ou entre elas você ter que entender o que uma faz melhor, até estar junto com elas, para que outros homens não sejam apontados de homossexuais, de prostituidores, porque por vezes se eles não aceitam a mulher fazer a mesma coisa, ou quer a mulher com trânsito para ter outras coisas, se a mulher chamada de homossexual ou dizer que está mercadorizando, que a mercadorização fica na mão deles, elas tomam um tiro na cabeça e morrem. Então a mulher, algumas coisas têm que ser acatadas como comum, você pode ter umas conveniências de prazer, desde que você não questione a independência máxima e o domínio das coisas. Então isso daí que eu, ao longo do tempo, demorei muito tempo para entender. Bom dia. Ué, você dormiu ainda com carinho? Dormi, chegou no momento que chegou todo mundo, amor de rir. Antes a gente tem aqui um quartinho que podia em tal horário ficar, ainda que para trabalhar dia à noite, mas eu falava, se é para dormir no trabalho, eu não posso, né? Aí eu posso encostar ali, no horário que chega todo mundo, eu boto um travesseiro e boto a cabeça, viro pro outro lado, porque eu tenho que escutar tudo e é aberto ouvir interfone e o telefone. Aí se alguém bater e chamar, eu dou aquele galope, levanto de repente. Mas é fogo, daqui a pouquinho eu tô indo embora e tô voltando também. Café de vocês daqui a pouquinho, 7h30, tá? Aí você já sabe, né? Porque vocês estão... Hoje não tem missa, não? Olha, agora tá com um padre novo aqui, né? Porque um padre morreu, o padre que tava aí teve não tem muito tempo não, um ataque fulminante aí e tal. É lógico, a moça ontem, a senhora falou que na igreja gostou, achou esse padre muito bom, eu não sei nem o nome dele, que acho que já deve ter algumas semanas aí, não é muito tempo também não. Pouco tempo que ele morreu. Eu acho que ele tinha cumprido o tempo dele aqui na cidade. Tchau, moça. Já de nada, até daqui a pouco. Serviu a Deus, né? Serviu a Deus. Penso que teve um chamado que diz que quando acharam ele estava morto. É o que chegou até mim. Parece que chegou uns 15 dias, pelos meus cálculos, foi uns 15 dias depois dele ter falecido. Acho que ele já estava fora daqui, eu estava em Guarapari, parece que ele tinha alguma coisa cardíaca. Mas, né, Deus, quando Deus chama, a explicação fica, né, em qual o momento final para quando Deus chama, né?
a gente se deparar com o chamado e as pessoas se deparar com a pessoa, né? Agora que Deus, na verdade, tem que ir muito satisfeito com o que a gente já passou. Exatamente, Chegar né? lá só para descansar, se Deus quiser. Exatamente, né? Exatamente. Mas não é como que a gente tem assim, um somatório de especificidade, só que a gente vê no meio desse monte de guerra e tanta, ao mesmo tempo tem tudo, existe ainda toda forma de profissão, toda forma de bens, para tamanha desigualdade, como que essas coisas são, a quem justifica, o que que vira bem comum e a diferença diária entre todo mundo. Pode se limitar a uma vertente só. Sim, Quando a gente se limita, por exemplo, só ao feminismo, só Sim. ao conservadorismo, a gente se coloca em uma bolha que não existe. então, e o detalhe é dar conta de otimizar todas as coisas, não saindo do seu e saindo do seu, né? O que que é você entender a Aí sua... fica sobrecarregado Exatamente. e ela se limita de, tipo assim, O que que é... o ideal é não deixar uma pessoa te ajudar. Pois é, e exatamente, a gente fica questionando qual é o limite do chamado, né? Da gente entender, estar feliz, praticar. Você pensa assim, por que que uma pessoa sozinha e uns fingidamente casados e às vezes tem envolvido com um monte? A gente pensa, né? Às vezes a gente não pode falar, não pode interferir na vida do outro, mas em que momento, quando tem corrupção, você falar é fácil esse ter isso, se você falar é problema, se você não falar também é, porque vão falar que você está com inveja, vigiando a vida dos outros e você entra como os mal amados. Você sabe que ser católico e terminar viúvo, terminar solteiro, ou não apresentar filhos, muitos outros categorizam que é o sujeito mal amado, que estica ser um miserável, que é um enrustido etiquetado. Ontem eu tava escutando, tava no showzinho, aí eu escutei aquela música do Hal Seixas, eu tava falando do Nike. Uhum. E ele disse, cara, se eu tivesse entendido essa letra antes, eu já teria, porque realmente não vai se limitar numa vertente só. Muita gente gosta dessa música, né? Muita gente. Aliás, ele tem letras e músicas maravilhosas, que não é qualquer um que tem, não, que coloca tanta coisa, porque repetir, geralmente música tem tamanha instrumentalidade bela, pouca letra, vira um mérito de estar na festa, que o sujeito fica rico, morrendo, deixa para outros, né? Enquanto uns estão lá, o que vira um trabalho comum e todo mundo querer. Olá, senhorita! E realmente ele é um cara que compactuou muita coisa boa, muito. Hoje em dia não tem letra. Não tem, muita coisa porcaria demais, né? Mas realmente ele é um dos poucos, e dentro do Brasil, que viu, né? Ele estimula todos os lados, inclusive as máximas, né? Eu nasci 10 mil anos atrás, né? Aquela outra toda, muito legal. Aí todo mundo tem elogiado essas duas plantas, elas cresceram bastante. Ai, você sabe que eu também não sei, a mulher falou jiboia ontem, eu não sei se é jiboia que chama isso não. Acho que também não. Eu vou até perguntar para os meninos, porque eles me perguntam. Mas não era tão evoluído assim não. Ela deu uma evoluída de uns dias para trás, que ele até deu uma voltinha nela ali, para chegar no chão e dar uma continuidade. Ai, até logo, sei lá. Joia, até daqui a pouquinho firme e forte aí. Tá bom, você vai descansar também. Hoje não dá tempo de dormir em casa, não. Não dormir, cochilar, não dá tempo. O que virou atribuir assim independência, né? Volumetria, burocracia que não acate a pessoa ter razão e que acate a pessoa ter razão entre máximas de direitos e deveres, quando apóstolos, quando a condição de que momento você questiona a máxima do seu narcisismo, corpolatria, não corpolatria, quando o que virou padrão de corpolatria, que não resolve ativos, passivos, nem héteros, nem homos, o que eu coloco como atividades físicas de trabalhos, entre trabalhos compensatórios, a gravidade do que virou culturazinha, amadores e não sejam políticas de resultados, não é resultado no seu cu, é resultado na aba do cu do outro, a quem justifique sobre a aba, né? E virou erro de cruz, a quem justifique interstício sem parede, assimétrico, altura, profundidade, lateralidade, quando pelado e nu,
Dizer que é um fracasso do modelo padrão é um propósito de continuidade do infinitivo aqui em eternidade imortalizante, que se anatomiza e justifica a causa e efeito de elementaridade coisificável ou não coisificável. O que vira correntismo físico? O padrão subsistencializado do Espírito Santo, quando naturalizado, quando chamado entre aparentemente não serem pilarizados e serem